Fala pessoal, tudo sobre desespero? No vídeo de hoje eu quero trazer algumas respostas para as perguntas que eu mais recebo lá na nossa página no Instagram, né? Em especial para as pessoas que mandaram as suas dúvidas na caixinha de perguntas que eu abri agora no final da semana, tá certo? E falar um pouquinho também da minha experiência, como que eu venho fazendo, o que que eu fiz que deu certo, tá? Quero deixar bem claro para vocês que as coisas que eu falar aqui não vão ser regras absolutas para vocês. São coisas que eu venho testando, que dão certo para mim e que talvez possa dar certo para você. Mas tenha sempre faça sempre, né, aquela análise crítica. Veja, aquilo é para mim, aquilo não é para mim, isso vai servir para mim, pro meu ambiente de trabalho, pro meu nicho de trabalho. Então sempre tudo que você for ver de informação, né, ou principalmente aqui nesse vídeo também, sempre pense se aquilo é válido para você ou não, beleza? Então eu vou responder as questões que estão aqui, que eu anotei, né, passei lá do nosso Instagram para cá, e aí depois a gente faz também um resumão, né, explicando um pouquinho de tudo que eu faço, como que eu faço e por que que eu faço, tá certo? Então vamos lá, pessoal. A primeira pergunta aqui, eu não vou identificar as pessoas porque eu não pedi autorização para as mesmas, tá? Mas vamos lá. Eu saí do CLT, mas não foi uma decisão fácil. Deixe uma dica para quem está com medo. Essa é a pergunta, uma das perguntas praxe, tá? A última pergunta aqui é a melhor de todas, tá? É o que o pessoal mais faz, eu acredito que é a que mais importa para vocês. Então, o cara saiu do CLT, né? Mas não foi uma decisão fácil. Nunca vai ser fácil você sair de qualquer zona de conforto, seja pessoal, seja profissional, seja de relacionamento, tá? Então, tudo que você for sair da sua zona de conforto, pessoal, não vai ser fácil, tá? Não adianta dizer que é, porque não é, né? Sair do CLT, uma decisão não foi fácil. Deixa uma dica para quem está com medo. O medo, ele é importante, principalmente no nosso ramo, tá? Então, o medo, ele é essencial, porém, ele não pode ser limitante. Tá, ok? A partir do momento que você deixa esse medo tomar conta de você, você nunca vai conseguir evoluir e você vai ficar sempre naquela vida, vamos dizer assim, medíocre, mediana, né? Você nunca vai buscar evolução, porque toda evolução requer um pouco de coragem. Um pouco de coragem e confiança no que você está fazendo, né? E riscos, tá? Tudo que você vai fazer, principalmente no ramo profissional, envolve riscos. Aí você tem que botar na balança o que é viável para você, quais riscos valem a pena para você ou não. Aí você vai fazer uma análise, né, pessoal da tua carreira. Agora hoje, quero sair do CLT para empreender. O que você tem que avaliar? Como que está a minha vida hoje? Eu pago aluguel, eu tenho carro, quais são as minhas despesas? As minhas despesas são muito altas? A região onde eu moro, eu consigo cobrar bem, né? Como é que eu vou dizer assim, o poder aquisitivo da minha região é alta? Eu moro mais no interior, é baixa? Qual que é a demanda? Tu já vem acompanhando isso, né? Ou você acordou do nada e pensou em largar o CLT, entendeu? Então você tem que fazer uma pesquisa de campo. Como toda empresa que vai abrir nova em uma cidade, antes eles fazem uma pesquisa de campo, entendeu? Para entender como é que é a cidade, para entender como é que é os gostos da pessoa. E aí você tem que fazer esse tipo de levantamento também antes de largar o seu CLT, né? Que é o seu salário garantido todo mês, você faltando ou não, né? Você trabalhando bem ou nem tão bem, mas enfim, a pessoa se prende muito a isso porque é algo garantido e que todo mês vai cair na conta, certo? Então, faça essa avaliação primeiro, né? Entenda o mercado, tem essa demanda, tem essa necessidade do nicho que você quer trabalhar, tem bastante demanda, tem bastante gente que está se dando bem com isso que você está se propondo a fazer, seja encanador, eletricista, tapeceiro, trabalhar com higienização, né, de carro, abrir qualquer comércio, né, uma sorveteria na tua cidade e tal. Se eu vou abrir uma sorveteria, quantas sorveterias tem na minha cidade? Né? Essas sorveterias, elas são bem movimentadas, entendeu? Não seja só mais um. Tudo que você for se propor a fazer, pessoal, pensa assim, ó, eu quero fazer o que o fulano está fazendo. Mas se já tem fulano e beltrano e ciclano fazendo, eu quero pensar numa forma de ter um diferencial sobre isso. Nunca pense em ser só mais um. Não seja só mais um encanador, não seja só mais um eletricista, entendeu? Eu vim com essa mentalidade de quando eu fui querer montar essa minha empresa de manutenção, eu pensei, não, eu quero fazer algo que ninguém faça. Eu quero atender o cliente de maneira que os outros profissionais não atendem. Eu quero fazer a diferença naquilo que as pessoas mais reclamam, né? Então hoje a gente vem conseguindo fazer esse trabalho, tá, pessoal? Mas é o que eu digo para vocês, tá? O medo, ele é limitante, ele é presente na nossa vida, mas ele não pode ser limitante, tá?
tá? Senão você não vai sair disso. Então entenda tudo, entenda seus gastos, coloque na ponta do lápis, meus gastos, tudo. Comece aos poucos, como que eu comecei, como que eu saí do CLT, né, pessoal? Eu fiquei, como eu já contei no Instagram um tempo atrás, eu fiquei muito tempo sem trabalhar por conta, depois que minha filha nasceu, ela nasceu especial, né, e tudo mais. Hoje ela tem 6 anos, ela não caminha, ela não se alimenta pela boca, requer muitos cuidados. A minha esposa fica com ela em casa, porém eu tive que sair, inventar alguma coisa para mim. Tentei algumas coisas em casa no começo, com marcenaria, fazer algumas coisas de madeira rústica, não deu certo, né? Fiquei um tempo parado, a família ajudando daqui, amigos ajudando dali e tudo mais, muita dificuldade mesmo, tá? E aí apareceu a oportunidade, né, porque eu gosto de moto também, apareceu a oportunidade de trabalhar numa loja loja e oficina de motos, né? Então eu fui lá e comecei a trabalhar meio período. Por que meio período? Porque eu precisava estar presente também para os cuidados da minha filha, né? A gente ia para São Paulo direto, tratamento e tudo mais. E aí eu fiquei pensando assim, eu preciso fazer algo para mim, ser dono do meu tempo para poder dar condição de eu poder atender minha filha no momento que ela precisa. E aí foi onde eu comecei, pessoal. Pensei assim, eu vou fazer um cursinho de elétrica. Fui no Senai e fiz um curso básico de elétrica no Senai. Eu não fiz o curso técnico, né? Fiz um curso básico de elétrica no Senai. Claro que eu já tinha muita noção. Virei noites e noites e noites e madrugadas vendo vídeos no YouTube, né, tirando todas as minhas dúvidas sobre aterramento, montagem de quadro, o que é uma rede monofásica, bifásica, trifásica, encanamento, o que é fecho hídrico, sabe? Tudo. Então eu virei noites estudando no YouTube, certo? E aí eu comecei a fazer alguns atendimentos aqui, outro ali, mas, né, aquela coisa assim, pegando servicinhos menores. E aí, quando eu senti confiança que as tardes já não eram mais suficientes, né? De manhã eu trabalhava na loja e à tarde eu fazia esses servicinhos. Quando eu comecei a fazer uma certa clientela, que eu vi que as tardes já não estavam mais sendo suficientes para mim trabalhar, aí eu senti segurança. Agora eu vou então, né, já que as tardes estão pequenas para mim, eu vou sair do CLT então e vou trabalhar 100% para mim. Aí eu tive essa segurança e pude fazer, mas foi gradativo. Tá, pessoal? Foi gradativo. Então, faça tudo isso que eu falei, né? E vá aos poucos. Tente, não consigo, Evandro, trabalho o dia todo. Tente fazer alguns atendimentos nos finais de semana. Muita gente começa com isso também. Fazendo atendimentos de finais de semana. Vai sentindo, que nem diz assim, né? Vai sentindo a febre, né, da tua cidade, da tua região. Tenta fazer teu nome, né? E aí você vai indo devagarinho. Quando você sentir confiança, você larga o CLT. Né? Porque você vai saber, você vai ter esse termômetro, né? Essa régua de saber a hora que você vai precisar largar do CLT ou não, a hora que você vai ver, não, isso aqui está me rendendo X e o CLT está me amarrando já, entendeu? Aí você vai ter toda a segurança de poder largar o seu CLT. Agora, largar o CLT e já começar do zero, aí eu acho que é complicado, a não ser que a sua rescisão de contrato seja alta, né, que você está muitos anos trabalhando naquela empresa, ou que você tem uma grana muito boa para você se aguentar aí pelo menos, né, 6 meses, digamos assim, tá? Mas uma coisa é fato, eu aprendi com um vendedor há muito tempo atrás, eu sempre fui vendedor, tá? E uma coisa é fato, um vendedor, ele só vai conseguir ver lucro após 2 anos de trabalho, tá? Porque com 2 anos é o tempo que você leva para fazer uma cartela de clientes fiéis que vão garantir, né, o teu salário todo mês. Hoje, graças a Deus, a maioria dos meus clientes são clientes fixos, tá? São clientes recorrentes, digamos assim, não vou dizer fixos, recorrentes, tá? Eles me chamam várias vezes durante o ano para vários serviços. Então sempre tem clientes novos, tal, mas tem aqueles que são recorrentes que sempre tem demanda para mim, sempre, tá? Então eu nunca, depois que a coisa engrenou, né, digamos assim, eu nunca mais parei, certo? Então vamos para a segunda pergunta. Quais são os investimentos de ferramentas e insumos para comprar e vender para o cliente? Isso vai muito de cada um, tá, pessoal? E como eu falei, de cada região também, tá? Investimento de ferramenta vai depender do que? Quer fazer elétrica, quer fazer hidráulica, quer fazer CFTV, quer fazer automação, quer fazer de tudo um pouco, né? Quer ser um marido de aluguel ou um profissional nichado em uma específica, específico em um trabalho, né? Se você, eu quero ser eletricista, beleza.
tenha em mente que você vai precisar ter um alicate em perímetro, né, chave de fenda, chave Phillips, um alicate, uma furadeira, parafusadeira, essas coisas, né? E aí você vai começar a fazer pequenos trabalhos e você vai vendo a necessidade. Não chegue e compre tudo de uma vez e vá para o meio de campo, que você vai acabar vendo que muitas das vezes você jogou dinheiro fora comprando coisa que não tinha necessidade nenhuma, né? Então comece com o básico que você imagina que precisa, né? Isso tem bastante vídeo no YouTube também que mostra com o que começar, né? E aí você vai fazendo a compra de outras ferramentas a partir da sua maior demanda. Hoje, qual que é a sua maior demanda? A minha maior demanda é montagem de quadros, por exemplo, né? Então você vai fazer o estoque de material, principalmente, né? Aqui fala também, ele pergunta também, né? Insumos para comprar e vender para o cliente, né? Isso também vai depender do seu termômetro, né? Você vai através dos seus atendimentos ver isso, qual que são as suas maiores demandas para você começar a comprar os materiais que você mais usa. Eu demorei meses, tá, para começar a montar estoque de algum material. Eu não tenho muito estoque, né? Mas do que eu tenho são de coisas que eu mais uso. Por exemplo, Evandro, hoje o que eu mais faço é trocar registro da marca Docol. Então tenha pelo menos 3, 4 registros sempre na tua mala, né? Porque você vai ganhar no serviço, vai ganhar na venda do produto e vai ganhar tempo por não ter que chegar na casa do cliente, ver que o problema é o registro e ter que ir lá no material de construção comprar. Se você tem no carro, você ganha tempo e você ganha um cascalhozinho mais em cima da venda do produto, né? Você vai conseguir colocar uma margenzinha em cima do produto, tá certo? É possível ser eletricista sem carro? Totalmente, pessoal. Eu conheço vários colegas que me seguem aí na página no Instagram, tá? E eletricistas, acredito que seja um dos mais fáceis que tem para você ser sem carro, porque basta você montar uma mochila, como eu falei, com o básico, né? Alicates, chaves de fenda, alicates crimpadores, né? Um organizadorzinho ali com terminais, um multímetro, e você já consegue resolver muita coisa da parte elétrica, né? O material, claro, você vai ter que sair comprar, beleza? Mas se você não tem carro, tem muitos colegas que são maridos de aluguel, ou seja, fazem tudo, né? Faz de tudo um pouco, e eles fazem e eles vão se locomovem até o cliente ou de Uber, e a maioria de ônibus, entendeu? Então, às vezes pode não ser tua realidade. Por exemplo, para mim não teria como eu atender clientes de ônibus aqui na minha cidade. É uma cidade pequena com 15 mil habitantes, não passa ônibus aqui, entendeu? Então não tem ônibus circulando pela cidade aqui o dia todo de um bairro a outro como em grandes metrópoles, né? Ônibus de meia em meia hora, ônibus de uma em uma hora. Não tem isso, não existe isso aqui na minha cidade, né? E não tem Uber também, porque é tudo muito perto. A minha cidade é pequena, é uma cidade turística, próximo do litoral, né? Próximo aqui de Itapema, Balneário Camboriú e tudo mais. Porém, é uma cidade pequena, né? Então, que não, hoje para você trabalhar de Uber aqui, aí entra aquela questão da primeira pergunta, né? Hoje para mim trabalhar de Uber aqui, eu não teria, como é que eu vou dizer assim, eu não conseguiria trabalhar de Uber aqui, não teria demanda para Uber aqui na minha cidade, porque tudo é muito perto, entendeu? E a mesma coisa eu montar uma empresa de ônibus. Como é que eu vou montar uma empresa de ônibus numa cidade que é tudo perto, que as pessoas vão a pé, ou a maioria tem seu carro próprio, entendeu? Não tem fundamento, tá? Mas é sim totalmente possível você começar a trabalhar, né, como eletricista sem ter carro, tá? Pode ser com a moto, pode ser com Uber, como eu falei. Basta uma mochilinha nas costas com o básico das ferramentas, você vai conseguir fazer muitos atendimentos, tá? Vamos ver aqui outra pergunta: como cobrar serviço de cliente que pede orçamento sem saber quanto tempo vai levar? Isso também é uma grande dúvida de quem está começando, tá, pessoal? Saber quanto que vai cobrar sem saber o tempo e tudo mais. Hoje o que a gente adota, né, para fazer o mínimo, para ter uma noção mínima para passar um orçamento para o cliente? Quando você vai passar um orçamento para um cliente que você não foi até a residência do cliente para ver o serviço, você sempre vai ter que pedir, antes de passar qualquer valor, você vai pedir para o cliente: você consegue me mandar fotos e vídeos do que você quer fazer, né, explicando, eu quero botar uma tomada aqui e levar para lá. Pede para o cliente fazer um vídeo, para que você tenha uma noção melhor, porque tem coisas que o cliente vai chegar para você: eu não queria botar uma tomadinha aqui na minha cozinha. Só que tu não sabe como que é a cozinha do cliente, tu não sabe o trabalho que vai dar, se é atrás de um móvel, se vai ter que puxar para ver de uma outra tomada para cá. O cliente fala que quer botar uma tomada, tu chega lá, tu tem que derivar uma tomada de um ponto para o outro, tem que passar por trás da geladeira, por trás do guarda-louça, e aí vira uma bola de neve. Era para ser só uma tomadinha, entendeu? E eu já vou aproveitar e deixar mais uma deixa para vocês aqui, tá? Nunca é só uma tomadinha, tá, pessoal? Sempre vai ter algo a mais. Então, cuidado em mandar orçamento sem ver o serviço que você vai fazer. Evandro, não tenho noção de quanto tempo eu vou levar. Isso você só vai ter
a noção mesmo, pessoal, depois que você estiver na prática, que você conseguir pegar o seu tempo de trabalho. Hoje assim, eu troco bastante tomada. Você sabe qual que é o tempo que você leva em média para trocar uma tomada, certo? Então, mesmo assim, você vai pedir vídeos para o cliente. Você nunca vai passar um orçamento sem tentar ver por vídeo. Se você não puder ir até no cliente. Se você puder ir até no cliente, beleza, tá? E aí fica a critério de eu também cobrar visita ou não. Eu não cobro visita aqui na minha região, tá? Como eu falei, minha cidade é pequena, eu tô na casa do cliente em 10 minutos, qualquer cliente aqui da minha cidade. Então eu não cobro deslocamento, tá? E dificilmente eu vou na casa do cliente e ele não fecha comigo. Então essa é a minha realidade, tá? Mas se você tem grandes deslocamentos, tem cliente aí que tem colegas que eu sei que atende, por exemplo, na Grande Florianópolis, que ele, às vezes leva 1 hora para ir até no cliente fazer um orçamento. Aí é óbvio, você tem que cobrar esse orçamento, esse tempo que você está na estrada, o cliente fechando ou não, né? Então, assim, eu aqui não cobro porque eu não tenho esse deslocamento, tá? Aí o cliente te mandou o vídeo, te mandou foto, explicou mais ou menos, você entendeu melhor o que o cliente quer fazer, aí você vai passar um orçamento. Aí você seja bem cauteloso em passar para o cliente. Olha, esse tipo de serviço fica a partir de tantos reais. Nunca bata o martelo, vai ficar tanto. Tá? Vai depender, explica um pouquinho, vai depender da situação que a gente encontrar no local, né? Aí você explica aquela situação toda, né? Depende como é que vai estar essa tomada, depende se os cabos estão bons, se não vai precisar trocar o circuito, porque às vezes o cliente quer botar uma tomada de 20, chega lá, o cabo está com um cabo rígido de 1,5. Entendeu? E aí você não vai só chegar e colocar a tomadinha, você não pode assumir esse risco, você vai ter que pegar e falar para o cliente, olha, aqui a gente vai ter que pegar e passar um circuito novo. E se você passou um orçamento fechado para o cliente, se o cliente for, digamos assim, malandro, ele vai querer que você arque com todo o serviço cobrando o valorzinho que você cobrou para botar a tomada, mesmo tendo que passar um circuito novo. Então sempre fale, ó, o valor pode ser, né, os valores podem ser alterados, né, dependendo da situação que for encontrada. Como que eu faço? Meus orçamentos eu faço sempre em PDF. E aí, quando é orçamento assim, que eu não vou na casa do cliente, eu passo o orçamento e explico e coloco embaixo ali, né, valor referente à mão de obra. Os valores podem sofrer alterações, né, dependendo da situação que for encontrado, né? Entretanto, eu coloco assim, entretanto, nenhum serviço será realizado sem autorização prévia, né, do cliente. Ou seja, se você viu que o negócio vai demorar mais, já fala para o cliente antes, ó, vai ficar um pouquinho mais porque por isso, isso e isso. Não faça e deixa para cobrar mais depois, tá? Porque isso pode gerar um conflito muito grande com o cliente, tá bom? É muito ruim, né? Para você tratar um valor com o cliente, chegar na hora e executar tudo sem falar nada durante o atendimento e no final você cobrar X a mais, entendeu? Então, se você vê que vai dar um valor a mais, já comunica o cliente, entendeu? O diálogo é tudo nessas ocasiões, tá? Quinta pergunta. Ainda não sou MEI. Vale a pena abrir CNPJ em 2026? Sim, pessoal. Eu recomendo fortemente que você abra o MEI, né? Infelizmente a gente vive num país onde a gente é mais lesado do que em qualquer outro, digamos assim. Então a gente precisa se precaver de todos os lados, né? Principalmente agora em 2026, com essa nova reforma tributária aí. O foco principal dessa reforma tributária é justamente pegar o autônomo, tá? Pegar o autônomo. Por quê? Porque o autônomo é aquele que está movimentando o CPF, fazendo servicinhos aqui, servicinhos ali, e não está pagando imposto sobre isso. Entendeu? Você não está sendo declarado isso. Então agora, né, com essa nova reforma tributária, se você ficar movimentando demais no seu CPF, você vai cair na malha fina, tá? O leão vai te pegar. Até porque os bancos são obrigados agora, a partir dessa nova reforma tributária, os bancos são obrigados a informar, né, a Receita lá, se você ultrapassar X valores, que eu acho que é R$5.000, se eu não me engano, para CPF, tá? Então, sim, vale a pena você abrir um MEI em 2026. Eu tenho MEI faz muitos anos, tá? Não estava usando, comecei a usar esse ano. Por quê? Porque a maioria dos clientes, após virar o ano de 2026, muitos clientes que antes pagavam em Pix normalmente e em dinheiro, começaram a me pagar serviços através de contas PJs, e eles querem nota fiscal também, entendeu? E aí eles precisam fazer o pagamento para uma conta PJ também, né?
a maioria. Então eu me vi na necessidade de ativar o meu MEI para a empresa, porque antes eu só usava o MEI para fazer a contribuição, né? Porque como eu não sou CLT, eu tinha que ter uma maneira, né? Uma forma de garantir, digamos assim, né? Ter uma previdência, digamos, para uma aposentadoria lá, se nada der certo, né, na vida da gente. Então eu fazia só a contribuição, só pagava o DAS ali todo mês, né, do MEI, que a gente tem que pagar aquela taxinha, que agora está em 81 e pouco por mês, só pagava essa taxa aí e não movimentava o meu MEI, né, meu CNPJ. Mas a partir desse ano, então, eu fui atrás de uma contabilidade, porque eu não entendo bolhufas, né, dessa parte burocrática aí, então fui atrás de uma contabilidade, comecei a pagar uma contabilidade e eles vêm me ajudando, né, a fazer, claro, as declarações anuais, a emitir notas fiscais para mim, né, para que eu possa passar para os clientes, porque justamente aumentou essa procura dos clientes aí por nota fiscal e pagamento em contas PJ, tá? E aí vale super a pena você abrir o seu MEI, porque o MEI ele é isento, né, de impostos e você consegue faturar ali no ano até 81 mil. Tá? Então você que está começando dificilmente vai faturar no ano 81 mil. Então principalmente para quem está começando é fundamental, porque você tem essa margem, né? Que tipo no seu CPF, no seu CPF era 5 mil, através do MEI você tem até 81 mil para arrecadar no ano, tá certo? Então isso é uma margem de segurança bem maior para você. A partir do momento que você começar a faturar mais do que 80 mil no ano, no caso, aí você vai ter que pensar numa possibilidade ou de abrir um outro MEI no nome da esposa, no nome da filha, como tem muita gente que faz, né? Tem 4 ou 5 MEI para poder driblar o sistema, né? Para não ter que passar para o simples, né? Porque a partir do momento que você passa para o simples, aí sim o cerco fecha para o seu lado, né? E você tem inúmeras despesas, tá? Mas eu não entendo muito dessa área contábil, então não vou me aprofundar muito nisso, mas sim, vale muito a pena você abrir um MEI agora em 2026, tá? É bom a gente se precaver e trabalhar na linha, porque senão quando a bomba estourar por você estar fazendo as coisas de forma errada, você vai aí se deparar com uma multa que talvez você nunca mais consiga se levantar, tá? Então sim, vale a pena abrir um MEI em 2026. Outra pergunta também relacionada ao MEI, o pessoal só perguntou aqui se eu sou MEI ou ME. Eu sou MEI, tá? Microempreendedor individual. Aqui tem uma pergunta bem interessante também, pessoal. Tenho vontade de trabalhar com elétrica. Quais cursos recomenda para ser um profissional completo? Hoje, pessoal, o melhor curso, óbvio, né, para você ser um profissional é o Senai, né? O curso técnico do Senai para eletricistas, que dura aí, em média 2 anos, certo? Fora o Senai, tem os cursos que você faz online, né? Hoje um dos maiores canais da América Latina aí, que é a Engerral, né, fornece vários cursos, né? Curso de elétrica residencial, predial, industrial, curso de comandos elétricos, curso de automação, né? Aí você vai nichando o que é mais do seu interesse, tá? Mas hoje o Senai, eu comecei pelo Senai, né? Só que eu fiz um curso básico no Senai, mas hoje se você não tiver acesso, né, ou nem disponibilidade de tempo para fazer um curso no Senai, aí em geral oferece, né, inúmeros cursos aí através dos canais deles e da página do Instagram deles. Você consegue ter acesso a esses cursos, né? E outro canal também que eu assisti muito, né, naquela época que eu falei que eu virava noites estudando, que é o canal DP Elétrica, tá? Eu posso deixar o link dos 2 canais aqui na descrição do vídeo. Não conheço eles pessoalmente, não tenho parceria, não tenho nada com eles, porém são canais que eu super recomendo para quem está começando, principalmente o canal do DP Elétrica, tá, pessoal? O André da Engerral, ele é engenheiro, tá? Então ele vai te explicar tudo dentro de normas, tudo especificamente, e às vezes pode ser que você se embaralhe um pouco com as informações, tá? Porque são muitas informações técnicas que são passadas durante as aulas. O canal do DP Elétrica, ele é um cara essencial, porém ele tem uma didática assim, ó, fora de base, tá? Fora de base. Principalmente se você quer aprender a montar quadros elétricos, tá? Então o canal DP Elétrica também tem um cursozinho bem barato, bem em conta mesmo, tá, pessoal? Que vale a pena demais para quem está começando, tá? Então são essas indicações que eu dou para vocês hoje de curso de elétrica para você começar no ramo, tá? E aí, uma das melhores perguntas, né, pessoal? Deixa eu ver se eu falei alguma aqui. Tem uma aqui que eu vou fazer antes para vocês, ó. Ler antes aqui, né? Como divulgar a sua empresa dentro de um condomínio, né? Aqui na minha cidade, como falei, é uma cidade pequena e tem pouco condomínio. Mas nos poucos que tem,
Como que eu fiz para divulgar a minha empresa, pessoal? Eu no começo eu fiz cartõezinhos, né? Hoje eu não trabalho mais com cartõezinhos, eu nem distribuo cartão porque eu não tenho essa disponibilidade de tempo, né? Graças a Deus eu encerrei uma semana com a próxima quase toda fechada, né? E aí iniciou outra semana, já vai vir mais demandas, entendeu? Então hoje eu não consigo, eu não vou mais ficar entregando o cartão porque eu não tenho mais essa disponibilidade de tempo para atender tantos clientes como eu já tendo, né? Graças a Deus. Mas no começo, o que eu fiz, pessoal? Eu ia nesses condomínios e todo condomínio tem, né, as suas caixas de correio lá de todos os apartamentos. O que eu fazia? Eu largava um cartãozinho em cada caixinha do correio, tá? Eu largava um cartãozinho em cada caixinha do correio. Outra opção que você tem também é tentar descobrir quem que é o síndico desse condomínio, né? Quem que é o responsável pelo condomínio e falar diretamente com essa pessoa, entendeu? Deixar o seu contato, se apresentar. E isso eu recomendo fortemente que você faça, né? Não só em condomínio, mas no comércio, na sua região, imobiliárias, tá, pessoal? Eu comecei atendendo imobiliárias, foi o que mais me ajudou no meu início, foi trabalhar para imobiliárias, tá bom? Porque imobiliária tem muita demanda, principalmente imobiliária que trabalha com locação de imóvel, tá? Porque é muito entra e sai, então você tem bastante demanda para esses profissionais, para essa área, né? E geralmente esse pessoal de imobiliária, eles têm muita demanda e pouca gente para prestar serviço, tá? Então às vezes preciso de ter 2, 3 eletricistas trabalhando ao mesmo tempo, cada um numa casa aqui, dependendo do tamanho da cidade, obviamente, né, que você vai atuar, mas assim, em todas essas situações, chega, se apresente, fala, ó, sou novo, tô começando agora com a minha empresa, mas a gente veio aqui para fazer diferença e tudo mais, se apresente, né? Entregue o seu cartão, a sua rede social, tenha uma rede social, tá? Isso é imprescindível. A gente está, né, em 2026, isso é imprescindível que você tenha uma rede social para divulgar os seus trabalhos, para que as pessoas tenham acesso aos seus trabalhos, tá? E outra coisa também bacana que tem um colega meu que faz lá de Criciúma, pessoal, ele fez uns cartõezinhos na vertical em forma de imã de geladeira. E o que ele faz? Sempre que alguém de algum condomínio chama ele para fazer algum atendimento nesse condomínio, ele pega esse cartãozinho dele que é magnético, né? Tipo imã de geladeira, bem fininho assim, esse cartãozinho, e cola e coloca, né, logo abaixo do teclado dos elevadores que são de metal, né? Então, querendo ou não, todos os moradores que entrarem naquele elevador ali vão ver o cartãozinho dele logo abaixo dos números ali dos apartamentos, né? Também é uma jogada bacana aí para você estar captando clientes, beleza? E aqui é a melhor pergunta de todas, tá, pessoal? Como você precifica o seu trabalho? Essa é a pergunta que eu recebo disparado várias vezes durante a semana de muita gente que vai chegando na nossa página ali no Instagram, né, que acompanha o nosso trabalho, que vê um trabalho e já pergunta, Evandro, quanto que tu cobra para fazer isso? Eu posto um outro serviço, a pessoa vem, Evandro, quanto que tu cobra para fazer esse serviço? Eu também faço isso com outros colegas, tá, pessoal? E é importante, é legal a gente ter essa comunicação, né, entre todos os profissionais, tá? Então, esse tipo de questão chega muito, principalmente para quem está começando, né? Quanto você cobra, né? Como que eu precifico o meu trabalho, né? Hoje, pessoal, quando eu comecei, tá? Os erros para vocês não cometerem, tá? Quando eu comecei, pessoal, eu sempre fiz elétrica e hidráulica, certo? Então, quando eu comecei, aparecia muito, por exemplo, trocar um sifãozinho, trocar uma torneirinha de jardim que quebrou, sabe? Coisinhas simples e rápidas, serviços de menos de 5 minutos. E aí é nesse serviço que a maioria das pessoas se perde, entendeu? De não saber cobrar porque foi algo tão simples e tão rápido que não sabe nem quanto cobrar, né? E aí eu ficava naquela, eu moro em cidade pequena, né? Lembrando, eu não pego o trânsito, eu não pego congestionamento, eu não demoro, eu não tenho deslocamentos gigantescos, tá? Como falei, em 10 minutos eu estou em cada cliente. Então por isso que você, né, não considere os meus valores que eu vou falar aqui daqui para frente, tá bom? Entenda a sua realidade, da onde você mora, tá ok? Já eu vou chegar nesse ponto também. Eu cobrava, me dá 20 reais, me dá 25, me dá 30 reais. Só que chegou uma época, pessoal, que eu comecei a perceber que eu estava andando o dia inteiro para lá e para cá, fazendo esses servicinhos pequenininhos e que eu não estava vendo o dinheiro entrar, né? Porque eu não estava botando gasolina, não estava botando meu tempo, não estava botando nada no custo disso, entendeu? E eu não estava conseguindo me manter dessa forma, cobrando 20 aqui, 30 ali, entendeu? E aí foi onde eu entendi que eu precisava colocar um valor mínimo nos meus atendimentos, entendeu? Porque para quem trabalha com manutenção, é assim, ó, trabalha com obra, trabalhe ou na empreitada, né? Ou você trabalhe por hora, tá? Se você trabalha com obras, trabalha por hora. No nosso nicho,
eu sou marido de aluguel, eu sou eletricista que faz, tipo, trabalho só com manutenção residencial, né? Pequenos reparos, pequenas instalações, instalação de eletrodoméstico, essas coisas que é o que eu faço. Não compensa para você trabalhar por hora, tá, pessoal? A não ser que é um serviço muito grande que tu vai pegar, tu não tem noção nenhuma do tempo que você vai levar, aí você, né, cobre por hora ali, para que você não fique no prejuízo, mas tente se livrar disso, tá? Isso só até o tempo, só até a hora que você conseguir monitorar e ver qual que é o tempo que você leva para fazer cada serviço. Aí você começa a cobrar por serviço, tá, pessoal? Eu acho interessantíssimo que vocês considerem isso, tá? Hoje eu não cobro nem por hora e nem por dia, né? Nem eu cobro por serviço, tá? E aí o que eu coloquei na minha cabeça? Que eu precisava estabelecer um valor mínimo para mim sair de casa, né? Então hoje aqui na minha cidade, pessoal, o meu chamado é R$60. Tá? Dificilmente fica nesses R$60. E outra vez eu falando para vocês, tá? Eu moro numa cidade pequena, 15 mil habitantes, são 2 avenidas, uma para entrar na cidade e uma para sair. Eu não perco tempo com trânsito, eu não perco tempo com deslocamento, e eu estou na casa do cliente em 10 minutos, qualquer cliente da minha cidade. Por isso que eu posso cobrar esse valor, tá? Mas você mora em grandes metrópoles, leva quase 1 hora para ir na casa do cliente, né? É 1 hora gastando gasolina, carro, é trânsito. Se tu trabalha de ônibus, não tem carro, tu vai de ônibus, vai de Uber atender o cliente, você não tem como cobrar R$60 do cliente no chamado, cara. Você não vai conseguir dar a volta por cima. Aí eu tenho clientes que trabalham em grandes metrópoles aí que cobram de 100, 150, 200, 300, tá? Tem colegas que cobram R$300 no chamado. Só que isso não é a minha realidade, tá? Não reflete a minha realidade. Eu não consigo cobrar um valor desse num chamado aqui na minha cidade, entendeu? Então por isso que é importante você saber o local que você está atuando, né? Se colocar no teu lugar, digamos assim, não querer se espelhar no coleguinha que cobra 300 conto e querer aplicar a mesma coisa aqui na tua cidade, que o poder, né, o poder aquisitivo, digamos assim, é mais baixo, a população é menor, é mais do interior, que você vai passar fome, meu amigo, porque ninguém vai querer pagar R$300 num chamado seu, entendeu? Sendo o melhor serviço que for. Então tenha noção disso, né? Se valorize, busca a valorização do teu trabalho, mas vá aos poucos. Não se frustre pensando porque, o cara consegue cobrar 300 conto e eu não consigo. Mas por que ele cobra 300? Porque o cara leva mais de 1 hora para chegar no cliente, é trânsito, é gasolina, é pedágio, às vezes, entendeu? Tudo isso influencia para que ele chegasse naquele valor de R$300. Não são R$300 de lucro, entendeu? Tem muito gasto no meio daquilo ali. Então hoje para mim, pessoal, é um sifãozinho, é uma torneirinha, é só trocar um flexívelzinho aqui, é R$60, tá? Dificilmente fica em R$60, porque, por exemplo, Evandro, quanto que tu cobra um chuveiro hoje? Hoje o chuveiro eu cobro 150, né? Tem serviços que eu tenho valores tabelados. Só que para servicinhos rápidos, chega ali, só o disjuntor que estava caído, só chega ali e rearma o disjuntor, né? Servicinhos, vamos dizer assim, fáceis. Era só trocar a lâmpada ali, porque a pessoa não quer subir, não tem medo de levar choque, né? Como já aconteceu. Só trocar o bocalzinho, só trocar a lâmpada ali, tirar uma lâmpada e botar outra. R$60, entendeu? Eu botei o pé para fora de casa hoje, eu cobro R$60. É importantíssimo que você tenha esses valores, essa noção, tá, em mente, tá, pessoal? É imprescindível que você tenha um valor mínimo para você sair de casa, para que você não fique no prejuízo. Porque se você não tem um valor mínimo para sair de casa e todo dia, e num dia, por exemplo, você recebe 4 chamadas para trocar um sifãozinho e que você vai cobrar 10, 15, R$20, tu vai chegar no mês, tu não vai ver o dinheiro, entendeu? Tu não vai conseguir ver faturamento nenhum nisso. Você vai ter o gasto com gasolina, teve o gasto com mercado, coisa e tal, e esses 20, R$30 do servicinho aqui e ali só te cansou e não foi o suficiente, entendeu? Então hoje tenha em mente isso, tá? E aí o que acontece? Com base nesses R$60, eu calculo que a minha hora, se eu fosse trabalhar por hora, seja R$60. Ou seja, se eu vou trabalhar o dia inteiro na casa de um cliente para fazer um trabalho, um dia inteiro, eu tenho que ter em mente que o meu trabalho ele não pode custar menos do que R$480, entendeu? Porque se eu fosse trabalhar por hora era 60. Então eu não posso baixar essa minha régua, entendeu? Então eu entendo isso. Claro, agora você cobra 150 ou R$300 no chamado, você não vai cobrar R$300 por hora também, considerando isso, né? Um dia de trabalho. Quem cobra mais, geralmente, como que faz, pessoal? O meu chamado é R$300, né? E aí a cada hora excedente é mais 100 ou mais 80,
ou mais 60, né? Enfim, ou mais 150, mas aí vai depender muito de cada região, mas tu nunca vai cobrar o valor cheio, tá, pessoal? Então, mas o fato principal aqui é: tenha um valor mínimo para você botar o seu pé para fora de casa, seja para o atendimento que for, entendeu? Mas hoje dificilmente eu faço algum atendimento de 60 reais, como eu falei, né? Sempre é a mais. Ou é um chuveiro, já cobro 150 nessa faixa, mais material, tá? Isso é só mão de obra. E aí o cara vende conector vago, vende tampinha cega, sempre tente agregar alguma coisa a mais no teu trabalho, certo? Então eu acho que eu li todas as perguntas aqui, pessoal, não ficou nenhuma para trás, mas eu vou deixar uma dica para você aqui também, né? É importantíssimo, você que está começando, que não sabe quanto cobrar também, tá? Ah, Evandro, tu cobra 100, o cara cobra 300, mas como que chega nesse valor, né? Como eu falei, tem que botar em consideração a tua condução, o tipo de carro ou de moto, o tipo de deslocamento, o tipo de cidade, mas o primordial, pessoal, você está começando, faça contato com outros profissionais da sua região. Eu quero ser eletricista. Procure, vá atrás de outras pessoas, de outros eletricistas da sua região, consiga o contato dos caras, fale pessoalmente com eles no material de construção quando você encontrar, ou manda uma mensagem de WhatsApp. Eu faço isso direto, entendeu? Eu fazia isso direto no começo. Eu mandava mensagem: ô fulano, tudo bem? Aqui é o Evandro, pô cara, eu tô pensando em começar no ramo, né? Aqui em Nova Trento e tudo mais, pá, poderia me ajudar ali com uma noção mais ou menos de quanto que vocês estão cobrando a hora? Porque o que acontece, cara? Eu não quero especular o seu trabalho, tá? Mas é que eu tô começando agora e eu não quero ir para a praça daqui a pouquinho e ficar queimando vocês, que já são profissionais e que estão trabalhando há anos no ramo, entendeu? Então, se você conseguir me passar um valor médio de quanto que você cobra, se você cobra por hora, quanto que você cobra para trocar um chuveiro, quanto que você cobra para instalar um aquecedor de torneira, né? Quanto que tu cobra para trocar um disjuntor, né? Ou você cobra chamado? Especula, sabe, cara? Muita gente vai te ajudar, tá? Isso é certeza. Muito profissional vai te ajudar. E vai ter aqueles que vão te virar cara. Comigo não foi diferente. Mas aí, pessoal, o cara que não quis te ajudar, assim, ó, reze por ele, né? E deixa ele lá. Mas filtre quem quer te ajudar. Eu, graças a Deus, muitos profissionais me ajudaram no começo, demais, tirando dúvidas, sabe? Eu tava lá no serviço: pô, Evandro, pô, fulano, eu tô com uma dúvida aqui, cara, tu já pegou esse tipo de situação aqui? Pô, Evandro, testa isso, cara, faz isso ali, vê se não é aquilo ali. O cara vai lá: pô, mano, deu certo, cara, pô, muito obrigado, viu? Pô, te agradeço demais mesmo aí por essa força aí, sabe? Tem amizade com outros profissionais. Eu tenho muitas amizades de profissionais aqui na minha cidade, muitas mesmo, né? Não tantas quanto eu gostaria de ter, porque eu gostaria de ter contato com todos, entendeu? Eu não tenho essa questão de rivalidade e coisa do tipo, né? Por mim, eu ajudo todo mundo. Se todo mundo puder me ajudar, melhor ainda, entendeu? Mas é importante que você que está começando tenha contato com alguns profissionais, para que você não vá para a praça queimar esses caras, porque daqui a pouquinho esses caras vão começar a falar mal de você por aí, porque, por exemplo, todo mundo que está ali cobra 100 reais a hora, um exemplo, né? Vamos trabalhar por hora, todo mundo ali cobra 100 reais a hora, aí você vai lá e começa a cobrar 30 reais a hora, tu tá queimando os caras e se desvalorizando, entendeu? Você tá perdendo e tá tirando dos caras também. Entendeu? Então não faça isso de forma alguma, tá, pessoal? Não comece com o pé esquerdo, tá? Tenha em mente, conheça o mercado, conheça a sua região, converse com 1, 2, 3 profissionais ali. Ou quanto que tu cobra no chuveiro? Tanto. Entendeu? Faça isso, tá, pessoal? Hoje é importantíssimo que você faça isso para que você não acabe se queimando e queimando os profissionais. Tá certo, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Acho que esse vídeo ficou longo pra caramba, né? Mais do que era para ficar, acredito. Mas se ficou alguma dúvida ainda, manda para mim lá no Instagram. Eu terei o maior prazer em te responder, tá? Tudo que tiver ao meu alcance para te ajudar, pode ter certeza que eu farei, tá bom? Eu fui muito ajudado no começo, então eu com certeza vou te ajudar, tá? E não vou te cobrar nenhum real por isso, tá bom? A gente está aqui para se ajudar. Eu acho que o conhecimento só é válido se você passar para frente, tá bom? Então conte comigo, deixa aqui nos comentários do vídeo também se você ficou com alguma dúvida ainda, qualquer coisa do tipo, tá? No que eu puder ajudar, tenha certeza que eu vou te ajudar, tá certo? Vou ficando por aqui, um forte abraço e valeu!